Oi, gente, como vocês estão? Estão preparados para mais uma aula de vida de louvor e oração? Quero saber se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, mandem uma mensagem, Tia Bia vai responder, vai explicar tudo direitinho. Então, qualquer coisa, pode comentar aqui, pode me mandar mensagem, pode fazer o que vocês quiserem que eu vou tirar a dúvida de vocês, combinado? Então, vamos para a nossa aula 4. E o tema dessa aula é o que é adoração. Alguém aí sabe o que é adoração? Pensa aí um pouquinho, vê se você sabe mais ou menos o que é. Vai pensando que a gente vai entender nessa aula o que é adoração. A gente já aprendeu sobre louvor, a gente entendeu que o louvor é mostrar quem Deus é, que a gente tem que louvar a Deus nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. As pessoas têm que ver quem Deus é através da nossa vida. E hoje nós vamos aprender sobre adoração. E uma coisa que a gente precisa aprender agora, que eu acredito que a maioria já saiba, é o quê? A Bíblia, ela foi escrita em grego e hebraico. O Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. E a Bíblia foi traduzida conforme os anos foram passando para várias línguas, graças a Deus, porque senão a gente não ia entender a Bíblia. Mas é muito importante a gente conhecer as palavras originais, ou seja, a gente pegar aquela palavra na Bíblia, que é muito importante, uma palavra que você tem curiosidade, e pesquisar a palavra original e o significado dela. Então hoje nós vamos fazer isso, nós vamos pegar o significado de adoração no hebraico, no Antigo Testamento, e no grego, no Novo Testamento, e vamos entender a diferença, combinado? Então pega aí a Bíblia de vocês logo, caderno, tudo bonitinho, vamos lá entender. No Antigo Testamento, a palavra adoração em hebraico é shaka. Shaka. É difícil? É engraçada, mas é essa. Eu acho que eu tô falando certo, também não tenho certeza. Mas o que significa shaka? Adoração no hebraico. Quer dizer prostrar-se, deitar no chão com o rosto em terra, prostrar-se em reverência. Quem já viu em algum filme, quando a pessoa, sei lá, algum rei chega, a pessoa se ajoelha, bota assim o rosto no chão, ou os muçulmanos quando vão orar, que eles se ajoelham e botam o rosto no chão. Isso era adoração no Antigo Testamento, esse era o ato de adorar no Antigo Testamento, isso que significava, era você ajoelhar com o rosto em terra, você se prostrar em reverência a Deus, com o rosto no chão. Então, a gente vê isso que é muito engraçado, porque essa adoração do Antigo Testamento, que era se prostrar em reverência, em respeito, a gente vê isso, uma questão de um respeito extremo a Deus, isso é muito bom, é muito importante, só que a gente também vê uma distância. Quando você vê alguém se reverenciando um rei, se ajoelhando diante do rei, ela está longe do rei. Quando você vê a pessoa se ajoelhando para adorar a Deus, prostrando o rosto no chão, ela está distante de Deus, ela não está tendo um contato com Deus, ela não está olhando para Deus. E era assim no Antigo Testamento, porque a gente já viu 500.000 vezes que o homem estava distante de Deus por conta do pecado. O homem foi afastado de Deus por conta do pecado. Então a pessoa, para adorar a Deus, ela tinha essa reverência mais distante. Ela não via Deus, ela não falava com Deus, ela não tocava Deus, porque a gente já viu, mas vamos falar aqui de novo, que Deus só falava com 3 tipos de pessoas, que eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Deus só falava com essas pessoas, e aí essas pessoas, os profetas levavam a mensagem, os sacerdotes oravam pelo povo, o rei, Deus falava diretamente com os reis, mas o resto do povo não falava com Deus, eles só adoravam assim, se ajoelhando, shaka, distante, reverenciando um Deus que eles não viam, que eles não ouviam. E a gente vê alguns exemplos, por exemplo, Davi conversava com Deus e Davi era o quê? Um rei. Samuel ouvia a voz de Deus porque ele era um profeta. E Arão, que era o irmão de Moisés, sempre conversava com Deus porque ele era um sacerdote, então ele levava sacrifícios a Deus no tabernáculo. Mas, como nós também já falamos muitas vezes, mas nunca é demais, quando Jesus morre por nós naquela cruz, o sacrifício de Jesus, ele nos une a Deus. Nós estávamos distantes de Deus e o sacrifício nos aproxima de Deus, nos religa ao Senhor. Então a gente pode ter um relacionamento com Deus agora. Deus passa a habitar em nós com o Espírito Santo. Então a nossa adoração muda.
A nossa adoração não é mais chacá, não é mais aquela adoração distante de se prostrar com o rosto em terra. A nossa adoração muda. E aí é o que nós vemos a palavra original de adoração do grego, que já é o Novo Testamento, que é proskinel ou proskíneo. O que significa isso? Ela significa mover em direção a alguém, aproximar-se de alguém, beijar, estar face a face. Beijar, estar face a face. Então nós vimos que a adoração no Antigo Testamento, que era do hebraico shaká, significava você se prostrar com o rosto em terra, reverenciar, só que longe, porque Deus só falava com reis, profetas e sacerdotes. Mas após o sacrifício de Jesus, no Novo Testamento, a nossa adoração agora do grego proskíneo ou proskinel, que significa mover em direção a alguém, você ir em direção a alguém, você se aproximar de alguém, você beijar essa pessoa, estar face a face com ela e reverenciar ela. O que significa isso? Que agora nós podemos e nós devemos adorar, reverenciar Deus de uma forma mais próxima. A gente não precisa mais de reis, profetas ou sacerdotes para falar com Deus. Nós podemos falar diretamente com Ele, nós estamos face a face com Ele. Então, a nossa adoração de hoje é a gente Deus, a gente reverencia Deus, a gente declara quem Ele é, a gente se aproxima dEle, a gente vai ao encontro dEle. Essa é a adoração de hoje, após o sacrifício de Jesus, da nossa nova aliança com Deus. Deus, Ele quer que a gente se aproxime. E aí lá em João 4, 23, 24 diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui Jesus diz que Deus ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A gente precisa desse relacionamento com Deus, entender que o Espírito Santo habita em nós e que através dele nós nos comunicamos com Deus, é Deus habitando em nós, que a gente pode ter esse relacionamento mais próximo dele. Não é mais algo distante como era no Antigo Testamento. Vocês entenderam isso? E nós vemos que na adoração, o ser humano ele precisa se aproximar de Deus, ele precisa buscar a Deus. Então nós entendemos que a ação do homem, a nossa ação deve ser se aproximar, buscar a Deus. E a ação de Deus, a reação de Deus, a resposta de Deus é se revelar a nós. Então, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente o adora, quanto mais a gente busca dele, mais a gente o conhece, porque mais ele se revela a nós. Então, a ação do homem é se aproximar e a reação de Deus é se revelar. Então, nós precisamos dessa adoração, desse momento de buscar Deus, de estar só a gente e ele ali, querendo conhecer, querendo mais dele, e aí ele vai se revelar pra gente, ele vai nos mostrar quem ele é. E é interessante essa adoração, porque quanto mais a gente busca, mais ele se revela e mais a gente quer. Porque quanto mais a gente conhece ele, quanto mais a gente sabe quem Deus é, mais a gente quer buscar ele, mais a gente quer estar pertinho dele, porque mais a gente ama ele. Então é muito legal, porque você começa a adorar a Deus, você começa a ter esse momento de leitura bíblica, de adorar, esse momento só você e Deus, de buscar conhecer Deus. E ele começa a se revelar para você, e quanto mais ele se revela e quanto mais você vai conhecendo quem ele é, mais admirado você fica, mais amor você sente, mais você quer buscar. Então isso é muito bom, isso vai nos alimentando, vai nos enchendo, vai nos mostrando quem é o nosso Deus, o nosso Pai. Então nós precisamos entender agora que existem passos essenciais na adoração. Nós vimos que a ação do homem é se aproximar e a ação de Deus é se revelar, mas existem passos essenciais na adoração. Quais são? O primeiro passo essencial na adoração é a aproximação. E aí nós vamos ler lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores,
Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Então, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, a gente precisa buscar essa aproximação. A gente precisa buscar Deus. E para a gente se aproximar, a gente precisa de uma movimentação. Então, não tem problema nenhum. Às vezes você está deitado, você orar deitado. Você está sentado, você orar sentado. Não tem problema nenhum nisso. Só que às vezes a gente precisa fazer, como a gente falou do sacrifício de louvor, também existe esse sacrifício da adoração, de você se aproximar, de você se movimentar com algo que mostre a Deus que você quer, que você está prostrado, que você quer mais. Então, às vezes é ficar de pé, às vezes é ajoelhar. Você precisa dessa movimentação, dessa aproximação de Deus. Tipo, eu tô aqui, eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, eu não quero que nada mais me distraia. É o que a gente fala também do fechar os olhos para orar. Não é lei, a gente não é obrigado a fechar o olho para orar. Só que é bom porque nada distrai a gente confessa, a gente mostra que a gente está ali só para aquilo, que a gente quer prestar atenção só em Deus. Então nós vemos que o primeiro passo é a aproximação. O segundo passo é entregar a Ele o nosso coração em sinceridade. É o que a gente falou lá em João 4, 23 e 24. Vamos ler de novo. João 4, 23 e 24. Vamos ler só o 23. João 4, 23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Então, como assim, Tiago? Entregar Ele meu coração com sinceridade. A gente precisa reverenciar a Deus, a gente precisa se aproximar de Deus, como eu falei aqui, mas não só com o nosso corpo, mas também com o nosso coração. Não adianta a gente declarar que a gente quer aprender mais de Deus, que a gente quer conhecer mais a Deus, que a gente quer mais dele, se o nosso coração isso não é verdade, se no nosso coração a gente está fazendo isso só por obrigação. Então a gente tem que estar com o coração entregue, a gente tem que adorar em espírito e em verdade, com um coração sincero, um coração que quer adorar a Deus, um coração que quer conhecer mais de Deus. Entendido? E o terceiro passo essencial na adoração é se aquietar. E aí nós vamos ver Salmos 46, versículo 10. Salmos 46, 10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. Então, como assim se aquietar? Aqui diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Esse momento de adoração é um momento onde a gente precisa buscar um lugar quieto, não só fisicamente, mas também no nosso coração, na nossa alma. É um momento que a gente precisa estar. Às vezes a gente bota um louvor e tudo mais, mas eu, por exemplo, gosto do momento de silêncio. E é importante a gente aquietar o nosso coração também. Às vezes a gente está agitado, a gente está preocupado com alguma coisa, a gente está pensando em um monte de coisa que a gente precisa fazer e não. No momento de adoração a gente precisa se aquietar totalmente, a gente precisa ficar quietinho, a gente precisa lembrar quem Deus é e adorar Ele naquele momento e buscar mais dele e esquecer todo o resto. Então, se você está preocupado, se você está agitado, se você está pensando em outra coisa, você tem que parar, tem que se acalmar, tem que se aquietar. E naquele momento ser só você e Deus e nada mais te distrair, nada mais te atrapalhar. E no começo isso é muito difícil de ser feito, mas a gente precisa buscar isso constantemente. É o que eu falei da disciplina. Quanto mais a gente faz, mais aquilo se torna natural pra gente, necessário. Então a gente acaba fazendo de uma forma mais natural com o tempo. E percebendo que a gente precisa daquilo. Então nós vimos esses 3 passos essenciais na adoração. A aproximação, que é a gente buscando a Deus. Entregar a Ele um coração de sinceridade, ou seja, estar com o coração realmente querendo mais de Deus. E se aquietar do mundo, das emoções, dos sentimentos, das preocupações, dos pensamentos. E ser aquele momento ali só você e Deus. Então, um resumo do que é adoração. Qual a diferença de louvor e de adoração? O louvor, você mostra em público quem Deus é. O louvor você mostra nas suas atitudes, as pessoas veem quem Deus é através de você. Você louva às vezes na igreja, você canta um louvor, você declara quem Ele é.
e a maioria das vezes isso é em público. Tem que ter louvor também, você e Deus sozinho na sua casa, tem que ter. Mas a maioria das vezes é em público, porque a gente também louva a Deus nas nossas atitudes. Então as pessoas veem isso. Elas veem quem Deus é através das nossas atitudes, e isso é louvar a Deus. E a adoração é aquilo que a gente faz quando a gente está sozinho. Você adora a Deus, só você e Deus. Não tem mais ninguém ali, é só você e Deus, você buscando, você querendo mais Deus. E a adoração é algo que você faz porque você quer, porque você precisa daquilo, porque você precisa buscar a Deus, porque você precisa de mais de Deus. Você não faz isso para mostrar para ninguém, você não faz isso para se exibir para ninguém, você faz para ter esse momento só você e Deus. Então essa diferença de louvor e de adoração, ou seja, o louvor ele tem que ser o resultado da adoração. Como assim, Tiago? O louvor, vou tentar explicar. Como assim o louvor resultado da adoração? Na adoração, você conhece quem Deus é. Você tem seu momento íntimo ali, só você e Deus, sozinhos, você buscando a Deus, Deus se revelando a você. E nesse momento da adoração, você conhece quem Deus é. E isso dá um resultado. Qual é o resultado de conhecer quem Deus é? É o louvor, que é mostrar quem Ele é publicamente. Então, intimamente, no seu secreto, só você e Deus, na adoração, você conhece quem Ele é, Ele se revela a você, e quando você conhece quem Ele é, você mostra quem Ele é publicamente, que é o louvor. Então, você precisa adorar para resultar no louvar. A adoração, o louvor é o resultado da oração. Então, nós devemos adorar a Deus, buscar quem Ele é, Ele vai se revelar a nós, e depois, como louvor, nós mostramos quem Ele é nas nossas atitudes públicas. Entendido? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida me mandem, que eu explico, combinado? Não fiquem com dúvidas. Não se esqueçam do desafio de ler o livro de Salmos até o final dessa matéria. E do trabalho, que é decorar um salmo também até o final dessa matéria, hein? Não esqueçam. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.